Bom dia, bom dia. Estamos aqui no mais um sábado, fazendo uma live e o tema hoje é suicídio à luz do espiritismo. Opa, minha convidada já chegou. Vamos. Bom dia, Rejane, bom dia, Cris. Estou te chamando já aqui. Então hoje nós vamos falar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Cris? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Bem, agora eu tô ouvindo bem. Tá? Tá? Então tá. Tá dando um eco, né? Tá dando um eco, né? Tá dando eco na Tá live? dando eco na live? Não? Não? Eu tô tendo Eu eco. tô, Bom eu tô dia, tendo gente. eco. Bom dia, gente. Bom dia, Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio à luz do espiritismo, que é um tema bastante delicado, mas como eu disse ontem, nós vamos falar também de forma bem delicada a respeito desse tema delicado, mas que é uma realidade triste, né? Mas que nós não podemos nos omitir e fazer de conta. Eu ontem escrevi uma coisa, Cris, que dizia assim, ó, eu sei que está chovendo lá fora, e se eu não quiser me proteger para sair lá fora, daí isso é um problema meu. Então, eu acho que os problemas estão aí, né? Crise sanitária, crise política, crise de direitos humanos, a crise moral, a insatisfação de cada um consigo mesmo e com a sociedade, né? A falta de amor, a descrença de um mundo melhor, tem muita coisa ruim acontecendo. Mas também tem muita coisa boa também trabalhando para combater isso, né? Então, se eu quiser me omitir, né? Eu sei que está lá fora, está chovendo, mas olha, não vou botar capa, não vou botar um guarda-chuva, daí é um direito que eu tenho de não querer me molhar, me estar sujeito a me molhar na chuva ou me proteger dessa chuva, né? Porque eu vejo que cada vez mais nós precisamos nos posicionar em quaisquer situações, Cris, sabe? A posicionamento, o exemplo, a falar sobre as coisas, isso é muito importante para que todo mundo se sinta também identificado, né? Porque tem muita gente hoje que vai nos ouvir aqui e vai se identificar que em algum momento da vida dela, ela pensou em acabar com a vida dela. Né? E temos pessoas aqui que... Né? Quem não pensou? E temos pessoas aqui que tiveram essas perdas, né? Que vivenciaram essas perdas, que contactaram durante esse período, logo que souberam que esse assunto podia ser trazido, nos falaram, assim, vai ser muito bom, apesar de ser sempre dolorido, porque essas perdas estiveram muito próximas, né, dentro da família. Então, eu penso, como pessoas que vivemos em sociedade, tu como uma pessoa política, nós como espíritas, de qualquer forma, é preciso falar com cuidado e com carinho sobre esses temas, e essa política de não falar sobre suicídio porque ele é estimulante, que pode dar ideias, porque já é uma coisa que está sendo superada já há algum tempo, no sentido das pessoas terem consciência de que existe e que falar sobre isso é já prestar algum tipo de auxílio. E penso que isso é nossa obrigação, Não temos mais tempo sobre a Terra para ficarmos pensando se isso vai ofender ou vai magoar ou, né, alguma coisa negativa, quando de fato pode trazer muito mais ajuda. E essa questão é uma questão que existe e que os números da Organização Mundial de Saúde não são números espíritas, não são de nenhuma religião, não é nada disso. São assustadores e crescentes. Né? Então, se nós formos pensar que o último levantamento que foi feito, se não me engano, em 2016, nós estávamos com 800 mortes, 800 mil mortes por ano, isso dá
40 pessoas se suicidam, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa atenta e consegue partir daqui. Isso é muito sério, quando a gente vai abrindo essas informações e identificando que existem mais mulheres até que atentam contra a própria vida, mas os homens são mais efetivos, então morrem mais homens do que mulheres nas tentativas de suicídio. Se eu não me engano, a cada 15 segundos existe uma tentativa de suicídio. Gente, isso é impensável. A gente não pode conviver com isso nessa passividade. Não pode, porque nós temos ao nosso lado pessoas que estão em sofrimento, né, como se diz nesse meio, num grito calado, num grito silencioso, e nós precisamos estar mais um pouco atentos, né? Eu vou afirmar isso categoricamente, assim, não há responsabilidade direta de ninguém com relação a essa escolha desesperada ou não desesperada da pessoa que comete suicídio, né? Não há. Nós podemos auxiliar, nós podemos encaminhar, nós podemos observar, nós podemos apoiar, mas se essa pessoa estiver imbuída dessa ideia, é muito mais provável que ela consiga sim. Né? Então, o que a gente pode fazer? Né? Então, eu acho que essa deve ser a nossa a conduta da nossa conversa, porque então a gente está convivendo com isso, certamente está do nosso lado, ou na família, ou em amigos próximos, e como é que a gente está convivendo com isso, né? Isso também é uma coisa que eu ia fazer um comentário, Cris, com relação, já que tu apresentou dados inicialmente, existe outro dado alarmante que são, se eu não me engano, 5 vezes mais da população que consegue obter sucesso na prática do autoextermínio, 5 vezes mais de pessoas são pessoas que estavam próximas a essa pessoa e que a vida deles também tem uma mudança para baixo, né? É uma coisa que vai estragando o entorno também, né? O fato de uma pessoa se suicidar não é só o fato dela tirar a vida do corpo físico dela, mas sim o entorno dela que também acaba. A vida para muitas pessoas ali também acaba no sentido de não ter mais alegria, de não, sabe, aqueles projetos que estavam encaminhados também nós vamos não dar continuidade. Então, quer dizer, isso é uma coisa tão daninha que ele vai também estragando o entorno e o número de pessoas que ficam impactadas, amigos próximos, parentes, com o suicídio é muito grande, né? Então tem isso também. Agora, como tu falou, não existe a responsabilidade de ninguém, né? Agora existe sim a gente ficar atento ao comportamento das pessoas que estão mais próximas dela para perceber se alguma coisa está errada, porque a qualquer momento ela pode fazer isso sem a gente poder imaginar, né? Tá quebrada a tua ligação. Faz a pergunta de novo. Tá, um minutinho só, Cris, eu vou tentar mudar a rede aqui, tá? Tá. Eu vou mudar a rede. Ficou. Cris? Estou te ouvindo. Agora melhorou? Melhorou? Melhorou. Para mim também. Tá bom agora? Então tá. Então, continua, Cris, onde tu estavas aí, desculpa. Eu mudei a rede agora aqui. Na verdade, os números que nos chegam não são números, né? São criaturas que estão aí acessando no seu entorno afetivo, diz a conta, mais de 100 pessoas para cada alguém que resolve partir por suicídio, mais de 100 pessoas são afetadas emocionalmente. Então, isso também coaduna com o que tu acabaste de falar, né? São muito jovens,
são muito jovens, a gente está falando de criaturas a partir dos 16 até os 19, 22 anos, tem um índice muito alto. E depois os idosos, né, também interam grande parte desse grupo. A gente pode fazer algumas análises com relação a isso, né, que são sempre momentos de passagem, não é? Da criança para a juventude, da juventude para uma vida adulta, e o que nosso mundo está oferecendo, né, o que nós estamos cobrando dessas criaturas que precisam ser competitivas mais do que serem felizes, não é? Como pais, o que nós estamos estimulando, olhando para essa vocação, para as habilidades, ou qual é o desejo dessa pessoa de ingressar no meio de trabalho, de estudo, o quanto nós damos essa liberdade, ou o quanto nós queremos que eles supram aqueles nossos sonhos que não deram certo, aquela profissão que tem um respaldo para o nosso ego e que dá status e que dá dinheiro e que isso se traduz, infelizmente, na ilusão da felicidade. Por onde está passando tudo isso, né? No nível da nossa comunicação e presença nessa comunicação, porque não é só o falar, estar fisicamente ao lado, mas o quanto nós estamos presentes nessa relação, porque com os olhos eu posso acolher, eu não preciso falar nada, e muitas palavras são bobas e da boca para fora, né? Muitos jovens a reclamar que sabem mais dos pais pelas redes sociais do que em conversa em casa, mesmo morando no mesmo endereço. Então veja como a gente está criando um mundo doente, afastado, principalmente as questões morais não são conversadas e muito menos demonstradas, eu digo de comportamento. Não há necessidade de ser religioso, mas há necessidade de se passar, sim, a responsabilidade dos pais de passar o bem viver, a grande responsabilidade que nós temos de mostrar as verdades da vida e falar das nossas ilusões vividas, compartilhar isso como conhecimento. Deu uma travada aí, Cris. A tua internet tá travando. Bem, gente, enquanto tá travando, né, a Cris deve estar voltando. Oi? Oi, Cris? Voltou. Estás me ouvindo? Agora sim. Tava rodando. Ah, tá. Mas estou ouvindo agora, pode falar. Apareceu uma cesta de mantimentos ali. Eu não estou ouvindo. Não estou estás ouvindo? Não estás ouvindo? Não Que tá? loucura. Poxa, a minha rede agora é boa, a rede está funcionando. Está aparecendo uma cesta de vez em quando. Sei. Tá dando eco. Eu vou sair e vou voltar, hein? Isso tá esquisito. Tá. Vou sair e vou voltar. Tá ok, tá bom. Gente, enquanto a Cris está saindo e voltando, acho que está dando um problema lá com a internet dela. Lembrando que a Cris está em Aveiro, Portugal, né? Já há 3 anos. Opa, ela está entrando aqui, eu vou chamar ela de novo. Só um minutinho. Pessoal, a gente já está resolvendo, vamos ver. Voltamos, vamos. Pessoal, vocês dizem aí se está tudo certo pra gente. Tá dando eco ainda? Agora eu não sinto eco, mas... Alô? Vai, Cris. Pode falar, querida. Pode falar. Hoje está dando problema. Não sei o que é. Pode falar, agora está dando... Deu certo, pode falar. Olha, pois, tudo bem. Então, vamos lá. Realmente, é um tema que energeticamente mexe com
Muita coisa, muita gente por aqui por perto, certo? Então, são todos bem-vindos. De fato, nós temos entrando pela doutrina espírita, nós temos algumas questões que eu vejo que são malditas, no sentido de mal colocadas, bastante fantasiosas, algumas até desumanas, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas, assim, só antes atentando, né, o que ao conversar com pessoas e lendo artigos, né, que pessoas colocam sobre o porquê que algumas pessoas se suicidam, o que faz com que algumas pessoas atentem contra a própria vida, se esse deveria ser um instinto natural, né, a gente manter-se vivo, né. Então pensem o quanto isso é forte e pesado para quem atenta e para quem consegue, não é? Então, precisamos de primeira forma, a primeira coisa, a mais urgente, talvez a mais importante, é sair do julgamento. Sair do julgamento. Muitos pais que perderam seus filhos por suicídio não veiculam essa informação por vergonha. Existem sites e grupos que acolhem a fala desses pais, essas conversas todas, porque é muito difícil sair do julgamento de eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom irmão, por isso que isso aconteceu. E de fato não é isso, não é isso. Não é? Nós temos informações tanto do mundo, de quem já foi, do mundo espiritual, e de quem tentou suicídio e não foi efetivo, de que não é externo, é a minha forma, ou a não forma de lidar com as coisas da vida. Então, em algumas sociedades, o suicídio está presente por uma questão honrosa, né? Se eu perdi a minha honra, eu não devo me manter vivo, então existe o suicídio. De outras sociedades, nós também temos questões de que é tão elevado a cobrança do nível de status daquela pessoa, que quando ela tem um revés financeiro e que ela perde, né, a figura que ela representava materialmente, ela não dá conta de ser quem ela é, porque ela pensa que ela é aquela figura, então nada mais na vida faz sentido, ela vai embora por suicídio. Né? Mas grande parte de quem se suicida, grande parte está associada a pessoas que têm distúrbios afetivos, né, que a gente chama de doença mental, desequilíbrio mental, e a depressão tá na frente disso tudo, a bipolaridade, né, porque a pessoa, quando está em mania, ela está agitada, mil pensamentos, mil desejos de projetos, e quando ela cai em depressão, da bipolaridade, é profundo, e aí perde-se a vontade de viver. Então, a gente não está falando aqui de uma tristeza. Eu não vou tirar a minha vida porque eu estou triste, mas é porque eu não consigo enxergar outra saída. E há também, essa é a maioria, mas há também aqueles que causam suicídio para punir o outro. Tão triste a gente pensar nisso, né? Nossa. Tão triste, não é? Então, eu vou atentar contra a minha própria vida, eu vou me matar. E eu já conheço 2 casos. E isso é muito, muito, muito triste, porque essa pessoa então não tem mais nenhum outro vínculo, não é? E penso que a gente tem que se preocupar com os vínculos que a gente faz, é a nossa responsabilidade. Aquele amigo que está muito quieto, aquele amigo que está muito falante, aquele amigo que sumiu, aquele amigo que... coisas que só depois do suicídio é que você vai fazer a associação. Puxa vida, eu devia ter entendido aquela mensagem. Falas recorrentes são do tipo, eu só estou aqui para incomodar, eu só dou trabalho para os meus pais, nenhum amigo meu suporta mais ouvir a minha melancolia, a minha tristeza, a minha fala, eu não consigo me abrir com ninguém, eu acho muito difícil falar, eu não tenho nenhuma vocação, eu não sirvo para nada nesse mundo, melhor que eu não estivesse aqui. Então, a gente precisa olhar para essa fala e dar atenção a esses que a gente chama de amigos
realmente com o olhar caridoso e não o olhar julgador. De julgamento, julgador. Cris, vamos passar, eu vou dar uma... Até que estou com medo, eu novamente torci o meu relógio, eu não sei. Fico olhando o tempo. Vamos falar disso no nosso olhar espírita, né? O que eu sempre falo, até se tu me permite, eu vou fazer um breve preâmbulo aqui. Eu sempre falo nas minhas palestras, né, que nós temos um mandato aqui, né, um prazo, cada um de nós. Esse mandato, às vezes, ele pode ser postergado, como ele pode até ser antecipado. Isso nada é fixo, né? Nada é fixo nesse mundo que nós vivemos, né? Nada é regra geral, né? Tudo que nós estamos falando aqui não significa que todos os casos serão assim, né? E até por isso que é muito bom que nós esclareçamos para as pessoas sobre o suicídio do ponto de vista espírita, porque tem aquela coisa do pecado, né? O catolicismo não enterrava os suicidas em Terra Santa, né? Porque o suicida, a família que tinha o suicida não tinha perdia alguns direitos na Idade Média, enfim. Então tem um preconceito muito grande do suicida e da família que teve um suicida, né? Então nós espíritas sabemos que nós viemos aqui diversas vezes, ocupamos diversos corpos, e que o corpo é um veículo físico, do qual nós necessitamos para a vivência aqui no planeta, né? E assim nós fazemos o que precisamos fazer enquanto espíritos, né? E não só alimentando a matéria. E hoje é o grande equívoco do mundo, né? A gente alimenta a matéria e não alimenta o espírito. Então acaba que a gente desperdiça uma encarnação, né? Então nós temos um mandato, um prazo. Às vezes a gente vai naquele dia, normalmente, ou às vezes não vai por algum motivo. Ou vai antes porque Deus entendeu, né? Ou melhor, o universo entende, né? Nós acenamos também isso inconscientemente, de forma positiva. E Deus anui, porque tudo Deus anui. Que é melhor para que a gente vá agora do que depois. Como também Deus entende assim, olha, eu vou te dar mais um tempinho aí, porque eu acho que tu vai fazer aquilo que tu tens que fazer, então eu vou te dar mais um tempinho, tu vai ficar, né? E quando o suicida, né, a pessoa que comete o autoextermínio, ele antecipa e resgata esse mandato, que ele não sabe de quanto tempo é. Então, por exemplo, eu aos 20 anos pratico suicídio, sendo que o meu mandato era para 50 anos. Então eu antecipei 30 anos. Então eu vou fazer só esse preâmbulo rapidinho para tu explorar depois. Então esse veículo, que é o nosso corpo físico, vamos fazer uma analogia com um carro, com um veículo mesmo. Ele recebe um tanque de gasolina para mim ir até Curitiba, que é o meu mandato, ir até Curitiba, 300 quilômetros. Só que eu resolvo ali em Itajaí saltar fora do carro e não quero mais viajar. O que acontece com esse veículo? Ele fica com esse combustível todo ali, né? O motor funcionando, por quê? Ele tem combustível para ir até Curitiba. Assim é o fluido vital, né? Nós recebemos ao nascer uma carga de fluido vital para ficarmos aqui um período. Se a gente antecipa isso, esse fluido vital permanece ali, né? No nosso espírito. Então, quando o suicida pratica esse ato, ele quer acabar com a dor, e é um grande equívoco, porque ele não acaba com a dor. Ele mata o veículo que ele tinha para resolver aquela dor. O instrumento que ele tinha para resolver as dores dele. E aí ele fica sem instrumento. Então ele não tem mais um instrumento para que ele possa aqui na Terra continuar a sua história, a sua caminhada, né? E esse veículo está lá cheio de combustível para ir até lá e não foi. Então, baseado mais ou menos nisso, não sei se tu concordas com essa minha tese também, que é uma tese que eu entendo que deva ser mais ou menos isso, né? Eu queria que tu discorresse um pouco sobre isso. Eu penso que eu não encontrei em Allan Kardec essa questão do fluido vital permanecer quando do desligamento do espírito do corpo físico. Porém, esse fluido também está no perispírito, e é possível que a gente entenda que a ligação com o corpo físico, que é material,
permaneça ligado ao perispírito, que é semimaterial, por essa questão energética. É possível, eu não sei te afirmar isso. O que eu penso o André Luiz fala que o suicida ele chega a ser um espírito semi-encarnado. Pois é a visão do André Luiz. Assim como é a visão do André Luiz, o nosso lar. Quando Kardec afirma que não há lugares fixos no universo, lá no céu e no inferno, não há lugares fixos na espiritualidade. Então, se existem colônias, cidades, agrupamentos, elas certamente são feitas pelo nosso nível de vibração mental. Certo? Nosso pensamento cria, elas não estão lá formadas, elas estão lá aparecendo para pessoas que têm vibrações no mesmo nível de consciência. Não é? Todo mundo plasma aquele lugar, né? Todo mundo está vibrando daquele jeito e plasma aquele lugar. Né? Não existe um lugar feito. Assim, tá, concordo. E eu estou aqui para dizer que não existe o Vale dos Suicidas. E espíritas que estejam me ouvindo, não repitam isso, que é de uma maldade, é uma dureza, é uma coisa absurda e pessoal de quem viveu essa experiência e relatou em livro, e eu respeito isso, mas é a experiência daquele ser. Também são aí os espíritos de grande elevação, não estou falando de André Luiz. André Luiz é de terceira ordem como nós. Dos grandes espíritos que estão ali na codificação nos dizendo que sim, não há que se atentar contra a vida, que é o nosso bem maior. Está lá muito claro isso. E que sim, nós vamos para onde nos manda a nossa consciência e entendimento. Então, se eu entendo que não há possibilidade de viver, e eu me sinto vivo após a minha morte carnal, sem estar dentro de uma cidade, e que essa cidade tem uma hierarquia, tem os ministros, tem os ministérios, não é? E tudo isso, se eu entendo que é assim que é isso que eu vou ver. Se nós duas formos, e já aconteceu. Ih, travou, que pena. Voltou, agora voltou. Voltou, agora. Se nós duas formos, isso já aconteceu, assistir a mesma palestra, só de ver e ouvir. Nós vamos ter impressões diferentes do palestrante, impressões mesmo, visuais, não é? Ah, que fofo! Ai, não! Que roupa feia, que roupa bonita, que cor! E entendimentos diferentes da fala que é feita. Então, isso precisa estar claro para nós, que não há uma desencarnação e nem há um único tipo de experiência igual no processo de erraticidade, que é quando nós daqui saímos para o mundo espiritual e ficamos entre uma encarnação e outra. E esse é o mundo da erraticidade. Nós somos espíritos perdidos e jogados na lama. Erraticidade é o momento em que nós estamos em algum local, se pudermos chamar assim, aguardando, experimentando e aguardando até a nossa volta para o mundo material, para a nossa experiência reencarnatória. Né? Estão lá quem? Espíritos como nós, da terceira ordem, alguns espíritos de segunda ordem, que vão estar rearranjados e unidos em grupos com o mesmo nível de consciência e vibração, e não vão estar conosco mesmo. Eles de primeira ordem, então, nem estão na erraticidade, porque não tem mais necessidade de reencarnação. Tá baixinho. Tá baixinho. Tá baixinho. Tá baixinho. O teu áudio. Áudio. Tá dando eco também. Melhorou? Não? Bom, vamos lá. Melhorou? Hoje tá dando problema. Tá dando eco. Não sei por quê. Melhorou? Vamos lá. Pode falar. Vamos. Então, é bem importante a gente entender, e não mergulhar nesses livros espíritas que falam, e respeitosamente falam, da experiência daquele espírito, gente. O nosso nível de consciência aqui na Terra, a forma como nós vivemos, o nosso nível moral,
é o que vai determinar a tranquilidade, a paz ou a não paz quando a gente desencarnar. É isso. E isso que deve ficar muito claro. Assim como também é muito claro que as orações, que são vibrações energéticas, chegam sim àqueles sofredores e a gente não leva em conta o quanto o pensamento, através da oração, é bálsamo e é remédio, e nós desprezamos. Eu sinto que a gente despreza isso como se não fosse nada importante, ou que isso é coisa menos importante. Então, o tipo de morte, o trauma que isso causa, a vida anterior com o sofrimento em terra que a pessoa tenha para tomar essa decisão, as respostas que ele vai ver da família e vai sentir da família, porque a gente não morre, não é? A gente fica com um problema um pouco maior, porque vê pessoas que amamos, que achamos que por um momento vão se livrar da dor de cuidar da gente, ou de lidar com coisas que nós não conseguimos lidar, e de repente fica isso tudo, e mais a dor da falta, não é? Isso é algo que nós deveríamos nos preocupar. E não se ele está no Vale dos Suicidas, ou se ela está assistida. Travou de novo. Travou de novo, Cris. Oi. Cris. Oi. Cris? Consegue falar? Consegue falar? Oi. Fala. Pode falar. Pode falar. Hoje está dando problema. Está dando problema direto. Mas vamos lá. Tu estavas falando da dor. Pode continuar, querida, vai. Pode ser. Meu. Nossa, o eco, tá dando eco aqui. O eco, tá dando eco aqui. Eu vou até tirar isso. Um pouco. Segue, pode seguir, Cris. Pode seguir. Eu não mexo nada, ele vai e volta. Aí tudo bem. Acontece, vamos lá, vamos continuar. A gente já entendeu a mensagem. Já. Então, é muito para interessante. Os espíritas aqui presentes, Cris, para os espíritas aqui presentes, né, que acreditam na sobrevivência da morte, do espírito da morte, nós não estamos aqui somente nós encarnados. Tem uma turma aí e parece que o pessoal não está gostando muito da conversa. Vai, Cris, continua. E também tem a frequência das energias todas, então a gente está aqui num tumulto, estou sentindo que está aqui num tumulto, mas tudo bem, vamos seguir. Na Revista Espírita, tem uma declaração do Voltaire, e Voltaire sempre criticou muito qualquer coisa que não fosse ciência, e criticava muito as religiões, ele mesmo se dizia um rebelde e tudo mais, e quando ele chega no mundo espiritual e tem consciência de que a morte não existe, ele relata um local. Ele relata um local. E ele vê, e acredito que veja. Não é? Assim como eu acredito em que alguns espíritas vivenciam a forma escolhida para a morte diversas vezes. Eu também acredito que alguns suicidas sejam acolhidos por seus queridos familiares. Então, vamos pensar mais positivamente sobre esse assunto da vida pós-morte mesmo dos suicidas, para que a gente possa manter uma vibração positiva e auxiliá-los. Porque se existe uma dor aqui de não ter percebido que o suicídio estava iminente, que aquela pessoa ia cometer o suicídio, não quer dizer que a gente precise parar de ajudar, não tem como ajudar. Tem como ajudar, sim. Nós precisamos lembrar e ter boas memórias dessa pessoa que temos amor e que são queridas para nós, mesmo nesse momento. Essa vibração precisa chegar até eles, não é? Nós precisamos vencer o nosso desespero de não tê-los perto, mas tê-los perto de alguma forma, não é? Tem muitas pessoas que não acreditam em vida após a morte, muito menos em reencarnação. Mas também temos aí muita pesquisa séria sendo feita por hospitais e médicos e cientistas nos falando de experiência de quase morte, em que fisicamente o corpo já não respondia.
Zero. Não tem como o corpo ter consciência com o cérebro há tanto tempo zerado, sem qualquer impulso, né? E aí a pessoa volta e relata que encontrou o bisavô e que o bisavô o acolheu, dando orientações para a vida atual da criatura, e relata coisas que aconteceram dentro da sala cirúrgica, conversas, discussão e outros detalhes físicos, não é? Então, muitos suicidas vão embora por conta de achar que isso vai terminar. Então, talvez seja a nossa tarefa demonstrar, afirmar, conversar sobre vida após a morte. Né? O André Trigueiro fala isso, assim, quando ele fala sobre suicídio, ele diz, a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar da transcendência. Nós não paramos por aqui, nós seguimos. O problema pode acabar aqui. De uma hora para outra, eu perdi meu emprego, eu perdi dinheiro, e por conta disso minha mulher se separou de mim, eu não vejo meus filhos. Né? Dali a 1 ano, mudou de emprego, descobriu uma nova profissão e encontrou um grande amor. Aqui. Né? É preciso manter essa esperança, é preciso a gente acabar com a desesperança. Agora, quando existe alguém vivendo isso com sintomas de depressão, ou outro tipo de doença, de transtorno afetivo, nós temos a obrigação de ajudar. Claro que nós temos o nosso limite, o outro é um indivíduo, mas a gente tem que falar assim. Tem depoimentos diversos de pessoas que perderam pessoas por suicídio, e tem um que me marcou muito, que foi de um amigo. O amigo chegou para ele e disse o quanto gostava dele, o quanto prezava aquela amizade. Ele entregou uma carta e disse, essa carta, eu só confio em ti, essa carta só pode ser aberta, entregue para minha mãe, é aberta amanhã. E não tinha nenhum desespero, e não demonstrou nada, mas intuitivamente aquele amigo ficou pensando naquilo, ligou para a mãe, marcou com a mãe fora, num jardim, num parque, e disse, eu vou perder a amizade do meu amigo, mas eu preciso lhe mostrar isso, porque eu abri e li, e desobedeci ao que ele combinou comigo, então eu quebrei aqui um laço muito grande de fidelidade com esse meu amigo, mas eu estou muito preocupado com ele. A mãe leu, e era um menino que já tinha tido episódios de depressão. A mãe ficou, acreditou, não falou nada, voltou para casa, não falou nada, ficou com o filho aquela noite toda. E quando ela foi tomar banho, ele se suicidou. Então, são tantas histórias de dor, que a gente precisa lembrar dessas coisas, assim. O não julgar, ninguém sabe que dor e que perspectiva de vida que tem aquela criatura. Então dizer, como é que você está desse jeito? Como é que ele fez isso? Uma vida tão boa, vocês davam tudo, ele tinha tudo, que tudo é esse, né? A gente precisa conversar sobre isso com as pessoas. Além do não julgar, acolher e prestar atenção aos sinais, e realmente, assim, preservar tudo que está ligado à vida, à amizade e aos afetos. Muitas pessoas estão indo embora porque não conseguem fazer laço. Eu vou embora porque ninguém me ama, ninguém vai sentir a minha falta. Eu aqui sou mais um, e vai embora por isso. Então, qual é o nosso papel de pais, de irmãos, de amigos, de colegas de centro espírita, de colegas de trabalho? Qual é o nosso papel nisso tudo? Não é para gerar culpa, mas esse é o nosso planeta, esse é o nosso tempo, nós somos parte da humanidade. 40 minutos, em cada 40 minutos, uma pessoa está tomando essa decisão e conseguindo, né, que mundo que nós estamos criando. E ainda as crianças, né, adolescentes com 15 anos, né, o que faria uma adolescente? E às vezes brigou com o namorado, se matou. Sim. Brigou, o namorado deixou, o pai e a mãe não dão aquela atenção devida, às vezes a família está enfrentando problemas, ou já está sofrendo com algum transtorno mental, esse adolescente, enfim. Sim. Hoje o índice de adolescente... Hoje o índice... E outras questões... Desculpa, amigo. Outras questões estão ligadas também à falta de resiliência. Nós estamos criando pessoas que não sabem lidar com a frustração. E
que se sentem menores mesmo, porque o telefone não é o último tipo, e a roupa não tem aquela marca, e eu não moro num bairro em que me dá status, eu não estudo num colégio que me dá status, eu não sei lidar com isso. Isso é um dos grandes, está travando. Hoje está difícil, gente, as cachorras também não estão ajudando aqui. As cachorras não estão ajudando hoje aqui, Cris, também. Olha! Meu Deus! Tá pesado, Cris, o negócio aqui. Nós vamos combinar com o nosso público, de hora que finalizar, a gente precisa fazer aí uma boa oração, uma boa vibração, uma mentalização, para todos esses que estão por aí, olha. Hoje foi a live teve mais problema aqui. Incrível. Olha, cachorro parece que enlouqueceu. E se eu for falar aqui, eu vou dar um grito, todo mundo vai se assustar comigo. Desliga meu microfone. Ela tá falando. Ah, tá. Como é que eu faço isso? Eu não sei fazer. Tem que aprender ainda aqui. Vamos lá, Cris, continua, querida. Continua. Hein? Continua, Cris. Então, quando a gente pensa que a maioria dos suicidas são jovens, nós não podemos deixar de pensar o que nós, como família, estamos fazendo com isso, não é? E eu estou falando de valores morais, porque isso nos estabelece como seres capazes de lidar com as coisas verdadeiras do nosso ser. Nós somos falhos, nós temos uma imensidão de... Continua falando. Tá. Uma imensidão de problemas para resolver conosco. Nós temos uma imensidão de melhorias a serem feitas, e olhar para isso é difícil, dói, tudo isso, enfim. Mas nós precisamos passar por isso. E quando a família apoia esses momentos de tristeza, não querendo tirar a criatura desse momento com um presente novo, um computador novo, um carro novo, quando apoia de um jeito moral e afetivo, isso é que nos faz ficar fortes moralmente, espiritualmente. Porque a matéria toda vai ficar aqui. Mas quando eu alimento no meu filho que o ter é que realmente vai falar de quem ele é, isso é frágil demais, isso não vai sustentar. Há 2 semanas atrás, as colegas do trabalho vieram comentar que um rapaz de 22 anos tinha se suicidado porque a namorada disse que ele não era bom o suficiente, e ela queria um namorado que lhe desse coisas materiais que ela tinha expectativa e ele não dava. E ele se suicidou. E ele deixou um bilhete contando tudo isso. Primeira coisa é assim, como que alguém tira a própria vida diante disso? Não é? É o julgamento. É disso que a gente precisa fugir ou refazer quando vem no nosso coração. Não é? E imediatamente, assim, já o que eu chamo de oração, né, ou mentalização, para essa criatura ter um entendimento, porque quando nós desencarnamos, quando nós morremos, é fato que nós temos algum tempo nessa transição de bastante confusão mental. E isso vai durar à medida em que nós tivermos conhecimento mais ou menos, né, e uma consciência do que está acontecendo, que vai nos levar a seguir adiante ou permanecer nessa confusão. Então, diante desses jovens que na verdade a grande maioria não tem conhecimento ou crença de algo maior espiritual, né, que todos os seus valores e suas crenças estão ligadas ao material, à matéria, como que fica isso? Esses seres, quando desencarnam, ficam muito tempo nessa transição e nessa confusão, né, e muitos ligados aqui ficam entre nós, não vão para lugar nenhum, ficam entre nós e ficam na família, e a gente sabe disso, pouca gente comenta sobre isso, acho que a gente tinha que falar mais sobre isso, né, achamos que já foi há 10 anos, achamos que já deve ter sido socorrido por Nossa Senhora, Maria com seu manto azul, cobre, leve e cuida. Não funciona assim. Não funciona assim. É o nosso caminho, é o nosso livre-arbítrio e as consequências daquilo que nós fizemos.
também reencarnar com problemas físicos graves, porque nos suicidamos, isso, cada história conta a sua história. Existem muitos espíritos abnegados de altíssimo nível que vêm com esta prova, reencarnam com esta prova para auxiliar esse pai, essa mãe, essa família que vai cuidar dele. Eles precisam passar por essa prova. É que não tem regra geral, né? Não há regra geral, não acreditem num tema assim, né? Porque não há. Cada um de nós tem a nossa própria história, e como não há histórias iguais, também não há consequências iguais e caminhadas iguais, não há. Eu vejo assim que realmente a maior parte dos suicidas, ele realmente tem a próxima encarnação vai ser dolorosa, porque é complicado, eles mesmos destruíram o perispírito, então o perispírito demora a se recuperar, se reintegrar. Agora depende também do trabalho que eles fizeram lá na espiritualidade, né? Por exemplo, né, no livro, o famoso livro, né, que para mim, eu gosto muito desse livro, que é o Memória dos Suicidas, ele fica 50 anos, Camilo Castelo Branco, né? Sim. E ele volta com uma dificuldade, mas bem mínima. Ele deu um tiro na boca, né? Então, com a espingarda, então ele volta com um detalhe, assim, do que poderia vir, porque ele trabalhou muito lá, ele trabalhou muito pelos outros lá, ele fez muita coisa, ele estudou, enfim. Então, isso depende muito de cada um, então não tem, assim, exatamente. Ver uma pessoa, né? Uma pessoa com deficiência física, é o suicida, ó, aquele ali, né? E apontando ainda, e apontando, né? Não vamos ter dó dele, porque ele... meu Deus, ó, tem muita coisa aí que... Tem. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante aqui hoje a gente deixar claro, Cris, que não existe regra geral para nada. Eu acredito no Vale dos Suicidas, mas como um termo genérico dado a lugares ruins no umbral, que pode ser em qualquer lugar, não é que tem um espaço lá, que é daquele jeito, que é descrito, né, no livro do Camilo Castelo Branco. Não, tem diversas situações, e até se você observar nesse próprio livro, ele fala de espíritos que estão ali, mas que sentem e veem o lugar de forma diferente. Exatamente. Então já se percebe que não estão no mesmo lugar, né? Eles têm uma ligação entre eles, que foi o mesmo fato que é o suicídio, mas eles estão em situações diferentes. Nós todos aqui, na Terra, estamos em situações diferentes, cada um de nós. Exatamente. Tu estás na casa com o alemão, com o teu filho, com a tua nora, com a tua bebê linda, e cada um de vocês está numa vibração diferente. Está numa história diferente. Aqui o Felipe Wagner. Nós, espíritas, não podemos perpetuar visões distorcidas da vida e sua dimensão. É verdade, Felipe. Obrigada, querido. É bem isso. É isso aí. É isso aí, é nossa responsabilidade, E cada vez chegam mais fantasias intituladas temas espíritas, e eu vejo isso, não dá para ver isso, quando se lê Kardec, não dá para ver isso de uma forma passiva, porque tem coisas que são até são maldades mesmo, né, e se não está visto e dito por espíritos de alta elevação, por que nós vamos criar isso? Para nos sentirmos melhores, ou para sermos privilegiados de alguma forma? Não. E que mensagem que fica, né, com relação a esse tema? De nos cuidarmos mais uns dos outros, de realmente mantermos os laços afetivos de verdade, no sentido de não sermos os amigos do olá, tudo bem, como vai, e passar, mas olhar no olho e já perceber, né? E quando se perguntar vai tudo bem, perguntar mesmo. De verdade, né? Não é aquele olá, tudo bem, só por perguntar. Cris, eu acho que hoje aqui o nosso papel, nesse momento aqui, é nós deixarmos para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a grande máxima de que o espírito é imortal. E que nós precisamos alimentar o espírito. E que nós não podemos viver somente as questões da matéria, porque são as questões da matéria, são as vivências somente materiais, do ter, né? Que vão nos levar a uma depressão profunda do espírito e talvez tomar decisões
O porquê? Porque a prática do autoextermínio, é como eu te falei, não é porque eu tinha também só um prazo e não cumpria, não é isso. É que tu queres matar em ti aquilo que tu não vai conseguir matar. Exatamente, não termina. É isso que tem que ficar claro. É que essa dor, Cris, não vai... Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Gente, a dor que nós sentimos do viver, a dor de viver, ela não vai se extinguir com a morte física. Com a morte do corpo, não. E o que Chico nos falou já em algumas obras, né, que ele psicografou, e ele mesmo falava disso, que no contato com os espíritos, o que eles mais se queixavam era do tempo perdido. De estar aqui nessa encarnação e gastar o tempo dessa encarnação, que nós não sabemos qual é, com coisas que realmente não tinham valor, ou que tinham menor valor. Então, que essa reflexão fique mesmo, o que a gente está fazendo da nossa vida, e como que a gente está nessa relação com os nossos mais próximos, talvez sejam os mais difíceis, em geral são, né? E principalmente, assim, não vamos levar na nossa mente, não vamos criar na nossa mente as coisas prontas e acabadas, e nem fantásticas, porque quando a gente desencarnar, a gente vai ter essa certeza de que tudo anda de acordo com o nosso pensamento e consciência, porque o corpo vai ficar aqui, esse corpo físico, mas a nossa consciência, o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa inteligência é do espírito, são características do espírito, e o espírito é imortal, né? Nós não somos infinitos, né? Deus é infinito, não sabemos do começo nem que tenha fim, mas nós tivemos um início, nós tivemos uma primeira formação, mas não teremos a última. Nós realmente não existe morte para nós, e isso não só o Espiritismo traz, mas muitas filosofias falam disso, e muito antes do Espiritismo, muito antes de Jesus, muito antes lá no começo, né? Os homens já estudam e já falam sobre isso, e têm informações do mundo espiritual. Não é? Nunca ninguém voltou de lá para contar. Muitos. Não é? Muitos, com comprovação. A gente não está falando só de romance, a gente está falando de comprovação, né, de dados históricos. O Ian Stevenson faz um estudo maravilhoso sobre reencarnação, né, de crianças de 3 anos de idade. Eu tenho um livro, 20 reencarnações, ele fala toda a história, que então, é bom falar que o Ian Stevenson não é um espírita, ele é um psiquiatra, não é espírita, se eu não me engano ele é médico, e ele fez um estudo científico, histórico-científico, porque ele foi atrás, quando a criança dizia, o meu nome era tal, eu vivi tal, e ele foi lá, e buscou essas informações nos cartórios, nos registros das cidadezinhas, não é? E realmente... Então, e por aí afora, tem várias outras. Então, se a gente tiver em mente que essa dor não vai acabar, que eu posso pedir ajuda, que eu vou ter quem me ajude, ou se preocupe comigo, ou me dê um abraço, e que se eu estou vivendo uma questão de desequilíbrio emocional, por alguma doença, por algum distúrbio, isso tem tratamento, isso pode ser amenizado, né? Que esses reveses da vida estão aí para nos fazerem mais fortes, né, e que vai passar, vai acabar, coisas boas estão para chegar, e quando eu resolvo terminar com isso agora, eu estou terminando no meio de uma história que poderia ter que poderia ser uma continuidade muito feliz ali na frente, logo ali ao virar a esquina, né? Então, fiquemos atentos com os nossos, no que for possível, porque tem grande parte que é muito silencioso, né? São pessoas que tomam essa decisão num silêncio total, e com um comportamento extremamente maquiado, de alegria, de felicidade, como se realmente tivesse tudo assim, ninguém nem desconfia que por trás disso tudo existe alguém muito, muito infeliz, né, com muita dor, né? Os nossos meios de comunicação, nossas redes sociais são para as pessoas felizes, bonitas, né, com o corpo sarado e muito dinheiro, então como que eu não posso ser assim? Acho que a mensagem importante é que a gente não desista nunca, porque o grande desafio é ficar, o grande desafio é viver, e como diz o Odé Trigueiro, viver é a melhor solução para a dor. Não tem outra.
O morrer ele não vai terminar com a dor. Isso é uma coisa que tem que estar clara. Eu vou ver se consigo, não sei se dá tempo. Estás controlando o tempo aí, Cris? Não. 5 minutinhos. Rapidinho, vou falar de uma mulher, eu lembro de um caso, o André Luiz, que ele conta que ela se suicidou de ciúme do marido. Ela tem tanto ciúme. Lembra desse caso? E ela se suicida e ela vê tudo acontecer, né? Claro, gente, olha, novamente vou repetir, isso não quer dizer que é regra geral. Então, ela vê tudo que acontece com ela após a morte, ela se envenena, né? E ela percebe que ela tem vergonha de quando o corpo dela fica nu no IML, umas coisas assim, os detalhes da história dela. E passados 10 anos, que ela já conseguiu superar isso na espiritualidade, e ela retorna ao lar e ela percebe que o marido casou realmente com aquela amiga dela, né? E que ela viu que ela se matou para antecipar uma coisa que talvez não acontecesse, né? Sim. Então, às vezes, o ciúme era tão doentio, que ela achou que não ia suportar aquela dor, no entanto, aquilo acabou acontecendo porque ela promoveu aquilo, né? Então, assim, a gente, às vezes, acha... É sempre nossa responsabilidade. É sempre nossa responsabilidade. Sempre. Então, eu acho que a grande mensagem de hoje é que viver é a melhor solução, que a gente não desista nunca, por mais que a tristeza se aprofunde, a depressão dentro de nós, e que o desafio é esse mesmo, é ficar aqui e aguentar isso tudo aí, e vencer isso com amor, com amorosidade, e realmente com empatia, né? Para olhar quem está do nosso lado, né? Eu vejo, assim, é difícil para as pessoas que já têm dificuldade ou estão vivendo, não sabem nem como falar, mas tenta compartilhar. E se você vê um amigo com essa dificuldade, procura ajudar de alguma forma, não é invadindo, mas procura ajudar de alguma forma. Se não é comigo, então posso indicar alguém para que você converse, porque à medida em que estudos são feitos com relação ao suicídio, essa verdade vem aparecendo, nós precisamos compartilhar, e à medida que as pessoas falam, está aí o CVV, com um excelente trabalho, não é, com resultados belíssimos, à medida que as pessoas falam, murcha, esse peso diminui um pouco, esse desespero tem uma baixa, então isso realmente funciona. E se é um momento de vida, a vida tem muitos momentos, essas coisas todas mudam muito rapidamente, não é? Se é um sentimento, isso tudo pode ser trabalhado. Se é uma doença, ela pode ser tratada. Então, saber, vai olhar isso, saber que a morte não existe, né? É algo extremamente importante quando se toma essa decisão. Só que, em geral, é uma decisão tomada no desespero, na dor, no impensado, não é? Então, antes de chegar nisso, a gente precisa chegar antes como amigo, como familiar, e se não chegamos, né, são tantas pessoas que a gente não consegue alcançar, mesmo aquela que está do nosso lado, que a gente nem pensa nisso, não quer pensar e não pensa mesmo. Se não chegamos, nós precisamos também do nosso auto-perdão. Porque quando a pessoa realmente resolve terminar com esta vida, ela vai terminar com esta vida. Então, a culpa não tem lugar na decisão da vida do outro. Nós podemos nos repensar o quanto nós estamos fazendo de mais efetivo para fazer com o outro. Mas ninguém é culpado. Ninguém é culpado de uma decisão dessa. Nós precisamos pensar no nosso comportamento. No nosso comportamento, para afetar positivamente. Mas a culpa não tem espaço. Assim como o julgamento não tem espaço. Então a gente precisa livrar o nosso coração disso para seguir. Porque daí temos a nossa vida. Né, como mães que perderam filhos, como pais que perdemos os filhos, né, e por aí afora. Cris, querida, obrigada, tá? Obrigada eu. Acho que foi uma grande oportunidade, eu passei a semana com esse tema, foi bem importante, bem importante. Espero que a gente possa hoje ter dado bastante esperança e amor aos corações aqui assistentes. Cris, obrigada, um bom final de semana para ti, dá um abraço em todos aí no Alemão, no Cauê, na Maia, né, e na tua Nora. Naval. E muito obrigada novamente por esses esclarecimentos. E eu que agradeço.
Beijo. Gente, obrigada Beijo pra pela todo mundo. audiência. Obrigada pela audiência, obrigada pela paciência com os cachorros, a paciência com o áudio, as São as coisas da interferências. vida, não é?